Pessoal, vamos à penúltima parte desta parte aqui de introdução ao Python, que é a questão de manipulação de arquivos. Tá? É muito simples, talvez uma das coisas mais simples de se fazer em Python, inclusive, seja a manipulação de arquivos em comparação com outras linguagens. Tá? Bom, para isso, tá? E para a gente ver até como que funciona, se eu tiver arquivos na minha máquina, quiser utilizar o Colab e tal, eu vou criar um arquivo local na minha máquina, tá? Então, neste exemplo que está sendo apresentado aqui no site, eu tenho o poema da Batatinha quando nasce, eu vou fazer a mesma linha, tá? Então, vou procurar a Batatinha quando nasce na internet. Esse daqui vou copiar e vou colocar o colar em um txt, certo? Vou salvar esse txt. Tem uma pastinha tempo aqui. Vai ser o batatinha.txt. Salvei, tá? E agora, de alguma forma, lá no meu Colab, deixa eu conectá-lo, eu preciso conseguir acessar esse Batatinha quando nasce. Bom, a gente tem duas formas para fazer isso daqui, tá? A primeira é que, ou a primeira forma, eu posso conectar o meu Colab a um ambiente de execução local, ou seja, eu paro de utilizar esta VM do Google, que está rodando na nuvem, começo apenas ter o Colab como um editor de notebook mesmo, tá? E toda a execução vai ser feita na minha máquina, então isso é uma opção. Ou eu posso mandar meu arquivo para a nuvem também, tá? E aí, como que eu faria isso? Bom, eu vou abrir meu Drive aqui, o Google Drive. Eu estou na conta da UFMS, né, no Anaconda. Tá? Aqui dentro eu vou criar uma pastinha temp também, só para deixar bem separadinho. Temp. E aí eu vou pegar esse arquivo que eu criei. De trabalho. Temp. Opa. Batatinha. TXT e vou arrastar para cá. Tá? Já está aqui no meu Drive, tá? E aí o que eu vou fazer? Eu vou lá no Colab, tá vendo essa pastinha que tem aqui, ó, arquivos, tá? A princípio, tá? Se vocês fuçarem nesse navegador de arquivos aqui, ele tem as pastinhas de um sistema Linux, tá vendo? Win, root, apt, mount, media, etc. Então é um Linux que está rodando aqui por trás, tá? Mas ele tem uma opção aqui que é Mount Drive, tá? Ou seja, quando você coloca, por exemplo, um pendrive, no seu notebook, ele monta esse pendrive e você começa a acessar esse pendrive, tá? Se você colocar um drive de CD, um HD externo, etc., ele vai montar e ele vai começar a aparecer no seu sistema de arquivos para que você possa, no seu gerenciador de arquivos, perdão, para que você possa manipular o sistema de arquivos dele, tá? Bom, então eu cliquei no montar drive, tá? Tá aqui, ó, montando o Google Drive. E uma vez que montado, tá? Aqui dentro dessa pastinha Content, tá? Vai aparecer essa pastinha aqui Drive, tá? Aí eu vou abrir essa pastinha Drive. Vai ter uma outra pastinha mais Drive. Não me pergunte se tem Other Drive aqui, tá? Mas enfim, sempre aparece o My Drive. Eu sempre monto o meu próprio Google Drive. E tá vendo essas pastinhas aqui? Colab, livros, imagens, material de leitura. Se eu for abrir o meu Drive aqui, tá? Colab, dataset, imagens, livro, material de leitura, etc. Então, esse carinha que está montado aqui dentro do meu iDrive é o meu Drive, tá? Bom, eu tinha jogado o arquivo aqui, o Batatinha, aqui dentro da pasta tempo. Ó. Então, ele está aparecendo aqui para mim. Inclusive, se der um duplo clique, ele abre no editorzinho de textos aqui lateralmente para mim, tá? Bom, então para a gente começar, já que eu já consigo enxergar este arquivo aqui na minha própria máquina virtual, eu vou iniciar mais uma sessão aqui, que vai ser de arquivos. E
Vamos começar aqui com os métodos para manipular arquivos, tá? Para manipular arquivos, a ideia é a mesma, né? É aquela questão de abrir o fluxo, ou seja, estabelecer o fluxo de comunicação, se eu vou enviar e receber, e onde que eu vou enviar e receber, né? Eu vou ter que fechar o fluxo. Uma vez que eu encerrei as minhas operações em cima do arquivo, eu tenho que fechar o arquivo, tá? Isso serve tanto para fazer consistência, no caso se você estiver escrevendo coisas, normalmente ele armazena no buffer, pegar os dados do buffer e enviar, tá? Quanto para não ficar mantendo arquivos abertos na tabela de arquivos abertos do sistema operacional, que você só vai abrindo, não fechando. Uma hora você pode estourar essa tabela aí e começar a dar um tipo de problema do seu sistema operacional, tá? E depois a gente vem a manipulação do fluxo, tá? E a gente vai fazer as operações de leitura e escrita, tá? De acordo com o seu problema, tá? Bom, para abrir o fluxo é bem simples, tá? A gente vai ter um identificador, no qual a gente vai manipular o arquivo por meio desse identificador, tá? Então vou chamar aqui de arquivo mesmo. Vai ser igual, tá? Ele vai receber como resultado, ele vai armazenar um objeto aqui retornado pela função open, que é uma função built-in do Python, tá? Então não precisa importar nada, já está por padrão, tá? E essa função open funciona da seguinte maneira: você vai passar o caminho do seu arquivo, tá? Então tem aqui, inclusive, deixa eu me fechar aqui. Se você clicar com o botão direito, tem aqui o copiar caminho, tá? Posso inclusive vir aqui e colocar o caminho completo já para mim, tá? E o outro parâmetro dela vai ser o modo de abertura, tá? Que eu posso ler, eu posso escrever, binário, textual, posso ler e escrever ao mesmo tempo, tá? Assim por diante. Perceba o seguinte, tá? A hora que a documentação que ele está aparecendo, se eu só passar o nome do arquivo, o modo tá esse R que é de leitura. E só R é leitura modo texto. Então, se eu só passar o modo, esse nome do arquivo eu já consigo ler tecnicamente, tá? Aí tem a questão de buffer. Se você pegar aqui o buffer, buffering, integer, use to set the buffering policy, 0 to switch buffering off, 1 to select line buffer, only usable text model, and integer maior que 1 to indicate the size of a fixed size chunk, ou seja, o tamanho do seu buffer, tá? Então você pode passar 0 para desativar, creio que o -1 que está com padrão também, apesar de não aparecer aqui na documentação, também seja a mesma coisa, tá? Qualquer coisa menor que 0 vai ter esse efeito. O 0 menor que 0, né? Para desligar o buffer. 1 para selecionar buffer por linha, ou seja, vai armazenando linha em linha no buffer. E maior que 1 para indicar o tamanho do buffer, tá? Então, várias opções. Opção de codificação aqui, ó. Já tem o encode, princípio tá none, então vai ter uma codificação padrão, que se eu não me engano é UTF. Enfim, o tipo de caractere newline, none, ou seja, se você colocar o newline /n, cada vez que você mandar escrever, ele já coloca um /nzinho no final. Tá? Então tem uma série de métodos aqui, mas o mais basicão são esses dois aqui. O arquivo, né, o caminho do arquivo e o modo do arquivo. Tá? Então nós vamos trabalhar com eles, para não nos delongarmos muito. Se eu utilizar a opção R, tá? É a opção de leitura, certo? Então R, leitura. Isso se eu estiver lendo arquivos modo texto, tá? O fluxo de texto. Se eu quiser, deixa eu voltar aqui, tá? Se eu quiser escrever, né? Vou utilizar o W, tá? Se eu utilizar o X, tá? Eu vou abrir para escrita. Mas se já existiu o arquivo, ele gera erro. Aqui o W ele vai sobrescrever, se eu já passar um arquivo que já existe, tá? Se eu quiser apenas colocar mais coisas no final do arquivo, aqui no nosso famoso modo append, né? Eu vou abrir com um A. Se eu quiser ler e gravar, eu vou abrir com o mais, tá? E se eu quiser ler em binário ou gravar em binário, ou seja, utilizar todas essas opções aqui em binário, tá? Eu vou colocar o Bzinho na frente. Então, RB, WB, XB e assim por diante, tá? No caso aqui a gente vai trabalhar com o modo texto, mas o que valer para o modo texto vai valer para o binário também, tá? Bom, então tenho aqui, vou começar lendo esse meu arquivo, né? Vai ser o arquivo OpenR, tá? Vou colocar só ele nessa linha por enquanto.
Tá? Então aqui arquivo, só para a gente ver, arquivo, tá? Ele é um objeto do tipo IO text IO wrapper, ou seja, leitura de texto. Tem aqui algumas propriedades aqui, ó, encode padrão UTF-8, tá? Se você não passar nenhum tipo de encode. Depois, uma vez que a gente tem esse arquivo, né, e ele é um objeto, a gente vai ter alguns métodos dele, tá? Então eu tenho desde o read, que é o mais padrão, ó. O read, se eu der um read, ele já retorna o texto inteiro, o arquivo inteiro para mim, ó, inclusive com os /n's aqui, tá? Aí se você quer separar por linha, enfim, se você só quer eliminar os /n's, ficar com o texto inteiro corrido, aí você vai dando um replace, né, para eliminar o /n, ou se você dá um split pelo /n para ele quebrar em linhas, tá? Ou ainda eu tenho o read lines, tá aqui que o read lines que eu abri, já li o arquivo inteiro, não fechei, né? Então pera lá, sou bem burrinho, tá? Deixa eu voltar aqui o read. Vou dar o arquivo .close. Agora fechei o arquivo, tá? O que aconteceu? Conforme você vai lendo, né, se vocês se lembram da leitura de arquivo, né, você vai lendo, você vai mudando o cursorzinho de leitura, né? Como eu dei um read de uma vez, meu cursor de leitura já foi lá pro final, tá? E aí ficou parado, mandei, deu um read lines, não tinha mais nada para ler, tá? Por isso que ele retornou vazio. Agora fechei o arquivo, tá? Arquivo.close para fechar. Vou abrir de novo. Só que agora eu vou utilizar o readlines. Tá aqui, ó. O readlines, ele vai pegar cada linha, tá? Cada linha do meu arquivo e vai virar, esta linha vai virar uma entrada numa lista do Python, tá? Então, simplesmente se eu quiser, por exemplo, ler o arquivo e imprimir na tela. Deixa eu fechar ele de novo aqui, né? Como é que ficaria? Ficaria mais ou menos assim, ó. Arquivo R, tá? E aí eu posso fazer, inclusive, direto, ó, for linha in arquivo.readlines. Por quê? O readlines, tá? Ele vai me retornar uma lista. Uma lista é um iterável, portanto, eu posso colocar esse iterável aqui dentro do for, tá? Para cada arquivo in readlines, print, tá? Linha ponto. Eu vou colocar o strip porque fica o /n no final. O print já dá mesmo, ou eu posso trocar o end do print, tá? E só isso, arquivo.close. Tá aqui o resultado na tela, tá? 1, 2, 3, 4 linhas. Eu já fiz esse procedimento, tá? Se eu quiser tirar uma cópia desse arquivo, tá? É muito simples, tá? Vou colocar aqui só para a gente ver que é leitura de arquivo. Tá? Se eu quiser simplesmente copiar esse arquivo texto, olha que fácil que vai ficar. Ó. Eu vou criar aqui um arquivo in, vai ser igual esse cara aqui, certo? Eu vou criar um arquivo de saída, arquivo out, vai ser igual ao open, caminho vai ser parecido, só que vai ser batatinha cópia, txt, e o modo, ao invés de read, de leitura, vai ser w, de escrita, tá? Já vou deixar os dois fechados para não ter erro, né? Arquivo em .close, arquivo out close. E aí, muito simples, tá? Dentro do arquivo out, tá? A gente tem duas opções, write, tá? Para escrever o que eu quiser, e o write lines, que eu passo uma lista e ele coloca cada lista numa linha do arquivo, tá? Vou colocar o out, tá? Então o arquivo out.write, e qual que vai ser o resultado dele? O que eu vou passar para ele? Eu vou colocar o arquivo in.read, que o read lê tudo e o out grava o que eu mandar ele ler. O write, desculpa, vai gravar o que eu mandar ele ler, tá? Então se eu fizer só isso, vou colocar aqui um comentário, tirando cópia do arquivo, eu vou executar, vou lá no meu drive temp, vou atualizar, viu que ele demora um cadinho para atualizar, tá? E tá aqui a cópia do Batatinha quando nasce, tudo bem? Bom, só para a gente trabalhar um pouquinho mais individualmente, aqui no meu arquivo out, ó,
eu vou criar um outro arquivo que vai ser teste saída, tá? Por enquanto vai ser com W. Então, arquivo alt.close. E eu vou colocar um arquivo alt.write, tá? Só pra gente ver, ó. Teste da primeira linha. Vou colocar um /n aqui. Vou executar essa célula aqui. Tá aqui o teste saída. Tá aqui, ó, teste primeira linha, /n, saiu aqui embaixo, tá? Vou fazer o mesmo procedimento, só que agora, ó, eu vou utilizar o add append, e no lugar do write, eu vou colocar o write lines, e aqui eu vou passar, ó, um conjunto de linhas, ó, do conjunto de elementos dentro de uma lista. Tópicos em A. Sobrou um negocinho aqui. E Python. Tá? Vou executar esse cara aqui. Tá? Ah, desculpa. O write lines eu tenho que passar, eu vou abrir a documentação deles para vocês verem, tá? Não escreve automaticamente elementos numa linha. Mas, tá aqui, ó. Teste da primeira linha, ele deu append, né? Foi para a linha de baixo, e a hora que eu dei o write lines, ele pegou cada elemento aqui da minha lista, tá? E colocou no arquivo, tá? Só que vamos ver a documentação aqui do write lines. Write lines Python. Tá aqui write lines, tá? Write a list of lines of the string. Line separators are not added, so it's usual for each of the lines provided to have a line separator at the end, tá? Bom, então o que ele está falando aqui? Se você quiser este efeito, tá? Se você quiser o efeito de tópicos em A numa linha, tópicos em Python outra linha, etc., né? É bom você inserir um /n no final de cada elemento, simples assim. Tá? Agora vamos atualizar esse cara aqui. Tá? Não tinha um /n antes da última, né? Então ficou tópicos em A numa linha, tópicos em Python na outra linha. Tá? Mas aí você me fala, né? Fala, pô, mas será que não tem uma facilidade de eu gravar tudo que está numa lista, por exemplo, né? E colocar cada um em uma linha, por exemplo, sem ter que fazer um for e ficar dando write, né? Então, por exemplo, se eu quisesse, eu vou criar uma lista externa aqui, lista igual. Vou pegar esses carinhas aqui, sem o /n, obviamente. Vamos ver, Python, Machine Learning, textos, chatbot. Aí fala, pô, quero pegar cada elemento dessa linha e colocar e atarracando lá no final do arquivo, tá? Então, mesma coisa, ó, vou copiar esse cara aqui, isso aqui que eu teria que fazer, né? Supondo que cada elemento dessa minha linha aqui, ele não tem um /n, né? Teria que percorrer cada elemento da lista, então for elemento em lista, arquivo alt.write, eu vou pegar o elemento mais o /n dele, tá? Vou executar isso daqui, legal, tá? Aí ficou cada elementozinho na sua linha, tá? Só que lembra que a gente tem um recurso interessante, tá? Que eu posso pegar, por exemplo, uma string, dar o join e passar uma lista para ele. Qual que é o resultado disso daqui, ó? Esse carinha aqui com /n. Então eu posso substituir esse for aqui por alt.write. Ô, meu filho, é esse comando aqui que eu quero.
Aí não preciso do for. Dou uma indentadinha aqui. Vou executar. E tá aqui também, ó. Cada elemento na sua respectiva linha. Tudo bem? Então, tranquilo. Read lines, write e write lines. Ok? Lembrando, se for binário, né? Mesma coisa, só tem que colocar o Bzinho aqui na frente, tá ok? Uma outra forma muito usual para se trabalhar com arquivos, tanto por read quanto write, tá? É utilizar a cláusula with, tá? With, tá? Esse with vai funcionar da seguinte forma, né? A gente vai utilizar o with, a gente vai abrir o fluxo, passar o fluxo para ele, né? Então o open. E aí se você quiser fazer leitura, né? É o caminho R ou RB, se você quiser fazer a escrita, caminho W ou WD, como se fosse o arquivo normal, tá? Então vamos supor que eu quero fazer a leitura do meu batatinha aqui, tá? Então, vou pegar batatinha legal, tá? Só que aí toda a nossa manipulação do arquivo aqui a gente faz seguindo o identificador, tá? Então eu vou atribuir o identificador utilizando o S e o meu identificador que eu quero, tá? Eu vou chamar de texto batatinha, tá? Então deixa eu só fechar diminuir um pouquinho esse cara aqui para caber tudo aqui na tela. Então, ó, com o arquivo batatinha em modo leitura, como texto batatinha, esses 2 pontos seria o que eu vou fazer com ele, né? Então faça, por exemplo, eu posso colocar texto batatinha.readlines, tá? Vamos ver qual que é o que ele vai me resultar. Opa, como está dentro do bloco não vai imprimir, print. Tá aqui, ó, a minha listinha, ó, batatinha quando nasce, espalha a rama pelo chão, menininha, taranã, bonitinho, 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 tudo aqui, tá? Então, na verdade, em vez de eu open atribuir uma variável, tá? Eu estou fazendo with open as texto, então é como se eu estivesse atribuindo o resultado do open a esse cara aqui. Então, essa parte aqui é semelhante ao que a gente faz aqui em cima, tá? Inclusive com R, W, etc. não muda nada. E aqui dentro da instrução with, tá? Eu vou fazer aquilo que eu quero fazer com o meu arquivo, porque esse texto batatinha vai existir aqui dentro para mim. Aí você fala, vai, mas qual que é a vantagem? Tá? Vantagem é que eu economizei um close, tá? Então, nesse caso, se houver algum tipo de exceção e etc., ou se não houver exceção, tá? Ele já vai fechar o fluxo automaticamente para você, tá? Então, é meio que de praxe utilizar a cláusula with aí para fazer a manipulação de arquivos. Beleza, pessoal? Tá? E aqui dentro, a mesma coisa, se você quiser fazer um for para imprimir linha a linha, mesma coisa. Então, for linha em texto batatinha ponto readlines, 2 pontos, print linha ponto strip. Tá aqui o texto da batatinha. Tudo bem, pessoal? Então, bem simplesinho, já é o suficiente para a gente entender a parte de manipulação de arquivos, tá? Então, até o próximo vídeo.